E aí eu me deparei com essas provas da existência de Deus, metafísicas, que estavam lá em São Tomás, estavam lá em Aristóteles, né? Comecei a reparar um padrão que era o seguinte: os argumentos ateus, no geral, não conheciam bem os argumentos cristãos. Muitos deles não conheciam o argumento. Eles estavam rebatendo argumentos que não eram os mais fortes do outro lado, claramente. E claramente o outro lado, os filósofos da tese Deus existe, era muito mais comum eles conhecerem os argumentos ateus, até porque muitos eram ex-ateus ou coisa assim. E aí eu comecei a empilhar aquilo, chegou uma hora que eu me deparei com essa prova da existência de Deus e eu falei, cara, deixa eu me fechar em casa e eu só saio daqui quando eu chegar numa conclusão. E aí eu me fechei com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que tinha lá a prova da existência de Deus. E aí eu me tranquei e falei, cara, vou ficar lendo isso aqui até eu entender se esse negócio é verdadeiro ou falso. Quando terminou, cara, eu me lembro, eu passei a madrugada inteira lendo, assim, um negócio obsessivo, assim, sabe? Meio obcecado, assim. Chegou, tipo, 6 da manhã, um negócio assim. Falei, cara, Deus existe. E aí eu falei, e agora? O que eu faço com a minha vida? Eu terminei e falei, cara, minha vida ferrou, entendeu? Deus existe, cara. Minha vida tem que mudar, sei lá. Eu não sabia nada de nada. Eu só li o negócio e falei, cara, claramente Deus existe. Há uma separação entre o que é a discussão da ética e o que é a discussão metafísica se Deus existe. Deus existe é um problema fundamentalmente de primeiros princípios, né? A gente chama em filosofia, a filosofia que trata dos primeiros princípios de metafísica, porque ela é além da física. Metafísica é além do estudo da natureza. Aristóteles, ele fala que a metafísica é a ciência mais elevada, mas ela é menos aplicada. Sem uma visão metafísica boa, você vai ter uma confusão quando você for trabalhar com matemática, com lógica, com todas as áreas do conhecimento. Tu era ateu? Eu não falava que era ateu. Se você me perguntasse, eu falava pra você, Deus existe? Parece que não. Tem um bem e tem um mal. E você imediatamente faz a pergunta, qual é a origem desse bem? Por que tem um bem? Por que a sua vida pode melhorar ou pode piorar? Por que existe coisas que são belas, coisas que são feias? O mundo tem ordem, tem harmonia. Qual é a origem dessa ordem? O método científico, ele não consegue me dar resposta sobre qual é a origem do bem. Ele não consegue me dar resposta sobre Deus existe sim ou não. Isso aqui tá fora do escopo da ciência. Não é nem que a ciência desprova ou prova. Eu não acho que ali você vai encontrar a resposta que você está procurando. Para além do estudo, existe o estudo da filosofia mais pura, que é o que se chama da metafísica. E concluir que Deus existe da seguinte maneira. Vamos pegar a primeira prova da existência de Deus. Posso chegar na conclusão que Deus existe pela teologia. É uma forma de ciência. No entanto, veja só, não é nenhum absurdo que eu por vias diferentes chegue na mesma coisa. Então é natural que pessoas sensatas, por vias diferentes, cheguem nas mesmas conclusões. Mas e como que eu discuto se Deus existe? Aí entra a metafísica. Primeira coisa que Aristóteles fala. Todas as coisas estão em movimento. Isso aqui é movimento mecânico. Mas Aristóteles está usando um conceito mais amplo. Aristóteles está usando a palavra física para falar do estudo das ciências como um todo, do estudo da filosofia da ciência, não do estudo da física experimental do Newton. É diferente. Movimento aqui é tudo que passa da potência ao ato. As coisas estão toda hora, tem potencialidades. E essas potencialidades vão se atualizando, vão acontecendo. A água podia cair, cai. O movimento é uma constante de toda a natureza. Tudo que eu observo no mundo está em movimento de algum modo. Tudo. Beleza, então as coisas estão toda hora em constante movimento. Passagem da potência ao ato. Só que aí tem um detalhe muito importante. Para uma coisa passar da potência ao ato, ela precisa de algo em ato anterior a essa potência. O que eu quero dizer com isso? Se a água cai, é porque eu fui lá e empurrei a água. A água não cai só porque ela pode cair. Os movimentos precisam de um ato anterior para acontecer. A mera possibilidade não cria nada. John Lennox, que é um matemático, né, que argumenta que Deus existe, ele fala, você tá andando no parque, né? Aí você acha uma esfera. Aí você fala, pô, essa esfera tá aqui. E aí fala, cara, a primeira coisa que você quer saber, cara, é uma esfera complexa, cheia de itens. Você fala, cara, eu quero saber o que é essa esfera, entendeu? Aí um cara vira pra você e fala, não, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Isso aí podia estar e tá aí. Cara, isso é ridículo. Eu quero saber de que diabo veio essa esfera. Aí John Lennox fala, se essa esfera vira o universo inteiro, não é menos ridículo, entendeu? Só continua com o mesmo problema. Tipo, você fala, cara, alguma causa tem. Então, sempre é necessário algo, ato, é o que está acontecendo. É necessário um ato anterior para que algo passe da potência ao ato. Então, a sequência básica não é PA, não é potência pro ato. É APA. Essa é a potência básica do movimento do mundo. E aí, o que eu reparo? Que essa sequência de movimentos do mundo, ela precisa ter uma origem. Porque ela precisa ter uma origem, porque ela começou de alguma maneira. Porque ela está acontecendo, logo ela começou. No mínimo, ela tem que ter um princípio, mesmo que não seja uma origem... Fala, cara, nem que eu não olhe uma origem espontânea, sabe? Não tinha nada e do nada brotou. Mesmo que eu não suponha isso. Ela precisa ter um início do movimento, sabe? Que repara, os movimentos têm que ter uma origem. E aí, o que eu reparo? Olhando toda a sequência de movimentos do universo, quando o universo, com toda a sua ordem, com todas as coisas que estão acontecendo, ele não tem como ser, do nada, brotou. Porque isso seria a passagem da potência ao ato gratuita. Todo movimento tem uma causa. Foi uma das premissas do nosso raciocínio. Então, eu começo a olhar e falo, caramba, o universo inteiro tem um movimento aqui do que a gente tá falando. Ele tá em transformação. Qual é
origem desse movimento? Se eu falar que é o próprio universo, é tautológico. Tô falando que a origem dele é ele mesmo. Mas, repara, é meio estranho. A origem da água é a água. Na verdade, você tá fazendo um raciocínio circular. A origem, por definição, o ato anterior ao movimento, por definição, é externo a esse movimento. Quando eu falo da origem do universo, eu estou falando da origem da matéria. Então, eu não posso falar de uma origem material, porque essa é a origem da matéria. Por definição, ela é imaterial. Eu não estou falando de uma origem temporal, que essa é a origem do tempo, porque o tempo foi criado dessa moda. Eu também não estou falando de uma origem que está em movimento. Por quê? Se tivesse movimento, ia ter um P anterior, e esse negócio ia continuar, e aí eu ia só precisar descobrir qual é o anterior. Tem-se alguma que eu tô falando, é só ato, puro ato. Não é pura existência, é puro ser. Essa água tá em ato porque ela é o ser. Então olha só, e originou um universo com uma série de sequências ordenadas. O triângulo que nós falamos, todas as regras, a não contradição. Eu sei que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto e todas essas coisas. Então olha só, esse ato original não tem potência, ele não tem possibilidade alguma. Ele não tem nenhuma imperfeição, portanto. Porque possibilidade é imperfeição, é a capacidade de fazer coisas diferentes. Ele é puro ser puro, sem nenhuma variação. Não está em movimento. É anterior à matéria, portanto é imaterial. É anterior ao tempo, portanto é amaterial. E originou a sequência de um universo ordenado. É origem de ordem. Sendo origem de ordem, nesse sentido, é inteligência. Porque a ordem vem da inteligência. Eu chego lá numa praia e eu vejo um baita de um castelo. Eu falo, cara, aleatoriamente se formou um castelo próximo. Soa ridículo. Sim. Soa ridículo. Porque tem ordem. Eu falo, não, mas é que poderia, porque bateu um negócio no outro. Mas o caos, existe o acaso e existe o caos. Só que eles não existem em total absoluto, porque não faz sentido. Tem alguma regra no cosmos mesmo assim. Exemplo, cara, aleatoriamente tropecei e caí. Beleza, mas pra tropeçar tem que ter a pedra, tem que ter um negócio. Tem que ter a gravidade. Tem que ter a gravidade, tem que ter uma pancada de coisas que tem que ter uma coisa por trás. Então, olha a minha leitura. Esse sou eu trancado de madrugada no quarto, lendo esse negócio. E pegando os argumentos ateus e olhando, e jogando, e fazendo. E tentando refutar, porque a minha cabeça não é querendo aceitar, é querendo não aceitar. É querendo falar, cara, isso aqui não é possível, mano. Não é possível que eu vou agora confiar nisso. Aí eu começo a ler, eu falo, cara, não só faz sentido que haja essa origem, e essa origem é uma origem ordenada, mas faz sentido que haja uma correspondência na gradação das coisas, porque essa aqui é a origem de todas as coisas, na gradação das coisas, do bem, da beleza e dessas outras coisas, e da correspondência do bem e da beleza, porque a origem deles é nesse ponto, com Deus. Então, amaterial, atemporal, criador da ordem, origem do cosmos é Deus. Pessoas que concluíram que Deus existia, Deus único, pela filosofia, antes do cristianismo. Platão, Sócrates, Aristóteles. Um dos motivos pelos quais Sócrates morreu é que Sócrates defendia que só existia um único Deus, não vários. Por que Sócrates defendia que existia um Deus e não vários? Se você reparar a argumentação que eu usei, vários deuses seriam contraditórios com ela. Essa argumentação não exclui seres espirituais abaixo de Deus. É verdade. Mas ela exclui outro Deus, no sentido... ela exclui a existência de dois iguais. Porque um deles teria que ter uma imperfeição, teria que ter vícios em comparação ao outro. Tem um diálogo de Platão chamado Eutífron que conta essa argumentação. Eu dei uma aula recentemente lá no Filosofia do Zero sobre isso. Eutífron falando, porque há, basicamente, na ideia politeísta, novamente, não na ideia de que pode existir seres espirituais entre Deus e o homem, na ideia politeísta, uma contradição fundamental. Porque se Deus é o absoluto e Deus é a origem de todas as coisas, e você tem mais de um Deus, eu vou começar a ver características diferentes desses deuses, defeitos. Aí você começa a cair naquela coisa politeísta que o Deus rouba a mulher do cara, trai, engana, porque eu vou pra uma linha que foge disso. Então, Sócrates rejeitou o politeísmo da época dele. Platão e Aristóteles também. E aí, problema que deu pro Sócrates. Os caras acusaram ele de ateísmo. Ateísmo não porque ele era contra a existência de Deus, mas ateísmo porque ele era contra os deuses do mundo grego. E aí o Sócrates se defende até na Apologia de Sócrates, que é o texto que conta da morte do Sócrates. Ele fala, olha, vocês me acusam de ser ateu, mas tudo que eu tô fazendo é pra levar as pessoas pra Deus, entendeu? Eu acredito na imortalidade da minha alma, tô fazendo pra Deus. Aí fala, mas qual é o nome do seu Deus? Sócrates fala, eu não sei o nome do meu Deus. Eu não sei o nome, eu chamo dele de O Deus. E é engraçado porque... Uma coisa bonita. Tinha na Grécia Antiga um monumento ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o Deus de Sócrates. Sócrates era escultor. Talvez ele mesmo tenha feito o monumento. Se não foi ele, provavelmente um aluno dele. Que o termo é dele. E São Paulo, das cartas de São Paulo, vai a Atenas. E ele vê o monumento ao Deus desconhecido. E ele fala, vim trazer pra vocês o Deus desconhecido. Que é muito louco de você imaginar que houve esse encontro.
Mas repare, Sócrates defende então que Deus é único, quebra bom, único, princípio de todas as coisas, quebra o politeísmo. Platão é a mesma coisa, também é o oposto. Platão não foi morto igual Sócrates, Platão era muito rico, e daí Platão meio que usou o poder dele mesmo pra falar, cara, vocês não vão me pegar, entendeu? E vou montar academia e vou ensinar um negócio. Aristóteles não era muito rico, ele era médico, classe média, de origem, entre aspas, né? Se é que dá pra usar esse termo pra Grécia, mas Aristóteles, o aluno dele conquistou o mundo, que foi Alexandre o Grande. Então o bicho conquistou geral, então ele conseguiu ser protegido. Mas na época deles era uma coisa perseguida essa ideia, que Deus é um Deus único. Existe uma linha muito forte de argumentação que dizia que Confúcio chegou na conclusão de um Deus único também. Estranhamente, o Musashi, o samurai, chega numa linha que ele fala, olha, tem muitos cultos aqui, mas fala, cara, o único culto que tem é o do Pai Celeste. Esse é o real. Os outros são a invenção. Então você tem uma linha que fala isso, que esses caras foram chegando nessa conclusão. Se você lê o Confúcio, pelo menos as conclusões do ponto de vista ético são muito parecidas com Sócrates. Então, o mundo fora, obviamente, é a revelação em Israel, que vai nessa linha do Deus único também. Então, se você olhar já na época prévia ao Cristo, você tem uma confluência de várias das pessoas mais sábias do mundo antigo. Essa linha argumentativa, você vai encontrando um caminho de falar de um Deus único, que é contraditório ao politeísmo. O problema é o seguinte, você tá tomando o Cristo como mais uma história, como as várias que você conta. Mas vamos olhar algumas coisas. Não é um absurdo que o autor de um livro se coloque como personagem. Não é nenhum absurdo. Aliás, é algo que naturalmente o autor tem vontade de fazer. 2. Diferente das outras histórias, essa história é a história que explica as outras histórias. As outras histórias não explicam essa, mas essa explica as outras. E veja que essa história, né, a do Cristo, diferente das outras que são contadas, porque você vai contar essa história 1000 vezes. Você vai contando... A do Cristo é sobre Pôncio Pilatos. A do Cristo tem um lugar histórico, concreto e real. Onde fica o Thor? Cara, só Deus sabe, entendeu? O Thor tá no trovão, o Thor tá não sei o quê. Aqui eles estão falando que o Cristo viveu, eu falo o seguinte, não, cara, na Palestina, em Israel, agora eu sempre quando tem conflito, você fala os dois termos juntos, que aí ninguém me enche a paciência com o termo, entendeu? Fala, cara, na Palestina, vírgula, Israel, naquele lugar, naquela época, com aquelas pessoas lá vendo o cara, aconteceu isso. E aqui é interessante porque é histórico, tem uma presença histórica. Essa é a história real. Mas essa é a história real, você tá falando do que aconteceu. Mas é a história real que é paradigma, que explica o resto da busca humana. Porque na busca humana, lembra que a gente falou na virtude que tá toda hora buscando um sacrifício pra sair do sacrifício. Que você quer o sacrifício pra sair do sacrifício. Você não quer o sacrifício pra ficar no sacrifício, que é estranho. Imagina, você vai se matar de estudar, porque ela se matou de estudar pra não ficar inteligente depois, pra ter que estudar mais só. Beleza, você sempre vai ficar buscando, a busca pela busca, legal. Cara, você quer aprender, né? Ficar estudando lá de graça, a desgraça dos ideogramas. Eu não aprendi a porcaria do ideograma, eu não leio o bagulho. Outro dia eu passei na frente do restaurante chinês, alegrias pequenas, né? Eu falei, pô, eu entendi o que tá escrito ali, cara, muito louco, né? Eu não sei nem ler o que tá escrito, mas eu sei que tá escrito pelo símbolo. Eu falei, cara, você estuda pra isso, não estuda... Você quer trabalhar, construir uma empresa pra ganhar dinheiro, você não quer que a empresa não dê dinheiro. Se a empresa, construir uma baita empresa, claro, você pode depois reinvestir, construir um negócio maior, beleza. Cara, você quer um... Tem um objetivo, você né? tem que chegar em Quando algum você ponto, faz alguma coisa, você faz por alguma razão. Você não quer o sacrifício só pelo sacrifício. Sim. Você quer o sacrifício para chegar em algum lugar. Toda virtude funciona com esse sacrifício para a ressurreição, sacrifício para a plenitude. A vida humana, em certa medida, é assim. Você vive e dorme. Começa o ciclo. Você morre todo dia e renasce. Você chega, passa todo o seu dia. Às vezes tem aquele momento de arrependimento no final da vida, entre aspas, que é o final do dia que você fala, cara, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo. Mas meio que já era. Acabou o seu tempo. Você vai dormir e você vai ter que renascer para fazer aquilo. Então, essa simbologia, o sol faz a mesma coisa, o ciclo do sol e da lua, o mundo, os animais têm ciclos semelhantes, você vai vendo toda essa parte de morte e ressurreição. Então o sacrifício aqui é um paradigma, e quando você vai vendo a história da revelação, começando com a revelação em Israel, ela tem esse ensinamento de maneira muito forte. Ela tem absurdos, Deus falou que os caras vão morrer, novamente, Deus vai falar que todo mundo vai morrer. Tem absurdos que são os caras ali que estão fazendo os absurdos, é isso mesmo. Desculpa te contar, o mundo político não é bonito, o mundo não foi construído todo mundo conversando, cantando kumbaya e dando a mão. A história do mundo antigo é brutalíssima e ela é brutal até hoje, em certa medida, e a gente que ignora. Então, é brutal mesmo. Ah, mas isso é crueldade. Cara, novamente, para cada cara cruel e psicopata, tem um profeta Elias falando, parem de se matar, calem a boca, voltem a rezar, parem com esse negócio. Então, a leitura também... Ah, mas então você acredita que a Bíblia foi feita em 7 dias, o mundo foi criado? Eu falo, claro, nós estamos no 7º, inclusive. Porque quando você fala Deus descansou, é isso aqui, cara. Deus não tá aqui mexendo nas coisas. Pessoas têm que aprender a diferenciar quando leem as Sagradas Escrituras, que é simbologia, o que é linguagem simbólica, que tem muito, o que é história, que é a história, por exemplo, do povo de Israel, que tá lá, e a implicação espiritual daquilo. Porque existe uma diferença muito grande entre um acontecimento histórico, uma implicação espiritual, e um acontecimento histórico puro. Exemplo.
Claro. Moisés deixou o povo vagando no deserto, até o povo chegar na terra. Isso é um acontecimento histórico, aconteceu. Moisés andou com os caras e deixou eles no deserto. Mas isso tem uma implicação espiritual. Qual é a implicação espiritual? Tem uma lição pra você. Que se você tiver tomado pela soberba, se você não abrir mão das coisas que estão te ensoberbando, que estão lá, você vai ficar perdido. Você vai literalmente ficar perdido. Você vai perder o seu rumo. Então você precisa aprender a caminhar no deserto pra depois você aprender a ter uma casa. Você precisa aprender o sacrifício pra depois aprender isso. Então, às vezes, o maior ensinamento tá até no fato histórico. Só que você tem que saber como vai ler aquilo. Quando Saul tá lá fazendo umas loucuras, aquilo não tá sendo colocado pra você copiar aquilo. É um exemplo muito forte. Abraão, Deus fala, mata seu próprio filho. Você fala, porra, cara, agora Deus é louco, entendeu? Chega. Não dá pra acreditar num maluco falar isso. Mas vamos entender. As religiões pagãs, várias delas, eu diria que até hoje, 2023, uma das bases, 2024, né? Já tô até na 2024. Uma das maiores coisas que acontecem nelas é sacrifício infantil, sacrifício humano. Olha agora a lição de Deus pra Abraão. Deus chega e fala, sacrifica seu próprio filho. E aí ele sobe e fala, cara, vou fazer. Então Deus falou, vamos fazer. E aí Deus não vai deixar Abraão sacrificar o próprio filho. Isso é a inversão de todo o simbolismo das religiões. Porque todas as religiões Moloch chega lá, Moloch quer dinheiro, quer poder, sacrifica o teu filho que eu te dou o poder e o dinheiro. Quer um negócio, me dá isso aqui que eu te dou. É sempre um escambo. E a mensagem, isso tá na tradição dos teólogos, na interpretação, você vai vendo, Santo Agostinho, outros grandes pensadores que vão interpretar o texto. Deus não vai permitir que sacrifique o filho. Por quê? Quem vai sacrificar o filho, olha a inversão, a mudança. Quem vai sacrificar o próprio filho é Deus, não é Abraão. Deus vai mandar o próprio filho. Olha toda a história. Isso é ler o Antigo Testamento em conjunção com o único. Vocês não vão sacrificar o filho de vocês. Chega. Eu não quero saber disso. Isso aqui pra mim não. Aqui não. Pode sacrificar os animais, podem sacrificar outras coisas, mas crianças aqui em Israel isso não vai acontecer. Isso é do maligno. Mas eu vou sacrificar o meu próprio filho, que é o Cristo, que é o próprio Deus. Então repare que é uma quebra do ciclo de escambo divino, e a quebra desse ciclo de escambo divino é o sacrifício. Porque normalmente para parar um ciclo de ódio, um ciclo de ataque mútuo, tem que ter o sacrifício de uma parte. Exemplo, o mundo está sempre no Caim e Abel total. Você me roubou, a vendetta, você me roubou isso, você pegou aquilo, eu vou me vingar, arranca o seu olho, tira o outro. No Antigo Testamento você vai ver um monte disso. Para você quebrar esse ciclo, alguém tem que sacrificar em algum momento. Alguém tem que em algum momento parar e falar, cara, chega. Ele tem que estar acima da situação. E esse momento, quando Deus fala isso para Abraão, quando ele faz o não sacrifício do filho dele, quando ele simula o sacrifício do filho dele, é uma lição do sacrifício que vai vir do filho de próprio Deus. Então olha só, você vai vendo na revelação em Israel uma vinculação histórica. As religiões monoteístas encaixam muito melhor nas conclusões do que as religiões politeístas. As pessoas que são contra o Cristo testemunharam os milagres. Flávio José, que é um não cristão, ele fala dos milagres. Os romanos falam dos milagres. E historicamente eu tenho um argumento muito forte, não só do evangelho, mas da geração posterior ao evangelho, para dizer isso. Então, o que eu diria? A razão consegue te forçar a ter fé? Não. Eu acho que a razão meio que te força a dizer que Deus existe, pelo que eu acabei de falar. Ela vai te forçando a dizer isso. São coisas diferentes. A razão não te força a ter fé. No entanto, o que eu diria é que a razão, ela te conduz para a fé, que é diferente de falar que ela te força a ter fé, são duas coisas diferentes. Ela te leva por esse caminho e ela mostra a razoabilidade da fé. Ela mostra para você como a fé faz sentido. Pelos frutos, pelos efeitos, pela origem e pela história. Essa segurança, ela não retira o mistério do mundo. Nem o mistério da religião, nem o mistério do mundo, nem o mistério de mil coisas. É uma certeza no mundo de também muitas incertezas. O mundo continua tendo dificuldades políticas, sociais, humanas, de toda a natureza. Se a vida tem um propósito, por definição, esse propósito não pode só se encerrar aqui na vida. Porque sempre o propósito, a causa final, como fala Aristóteles, é fora da coisa. Dado que o homem não é absoluto, o propósito do homem está para fora do homem. Está na vida social, está na família, está em outras coisas, mas está para fora dessa vida. E aí vem a busca da vida eterna. Pega 1 hora do seu dia para exercício físico, 1 hora do seu dia para leitura boa mesmo, 1 hora do seu dia para vida espiritual, para meditar um texto, para começar a meditação, que seja a missa, que seja o que for. Se a sua vida não melhorar em 3 meses, faz isso por 3 meses, porque hábito você pega em 3 meses, não é hábito, eu tô com hábito. Mas pega 3 meses, faz isso. Se a sua vida piorar por causa disso, aí você vem aqui e eu paro de falar esse negócio na internet, entendeu?